E aí galerinha, beleza? Meu nome é Bruno, do canal Ainda Não Cresci, e hoje eu vou falar pra vocês sobre Eu Sou o Número 4, que é um dos meus livros e das minhas sagas preferidas, e se eu não me engano foi o primeiro livro que eu li no ano. Esse é um livro que foi escrito em 2010 pelo Pittacus Lore, que ele é um pseudônimo de dois autores, que eu não me lembro o nome agora, mas para vocês verem como isso foi assim para um outro nível. Pittacus Lore, na real, é o autor, só que ele é uma pessoa que participa dessa guerra que está acontecendo nesse livro, e é essa pessoa que está contando. Vou ler aqui a sinopse para vocês, que isso vai definir bastante. Isso está aqui na sinopse, não é spoiler nenhum. Nós podemos estar ao seu lado agora mesmo. Nós estamos observando você enquanto lê isso. Nós podemos estar na sua cidade, no seu bairro. Nós vivemos no anonimato. Nós esperamos pelo dia em que nós vamos nos reunir. Nós travaremos juntos a última batalha. Se nós vencermos, estaremos a salvo. E vocês também. Se perdermos, tudo estará perdido. Então, assim, esse livro ele não é uma distopia, porque ele se passa na Terra, e a Terra tá do jeito que a gente sabe, que a gente conhece, só que ele é meio que um sci-fi, um livro de ficção científica, só que baseado na Terra. Ele conta aqui que 3 pessoas já estão mortas, os outros são sobreviventes. Quem são essas 9 pessoas na realidade? Eles são pessoas de outro planeta, chamado Lórien, e depois de uma guerra, esse pessoal ele conseguiu sair do planeta, daí seriam assim, 9 Lorenianos... Enfim, são 9 pessoas de Lórien que saem de lá, e são 9 pessoas da Guard, que seriam pessoas com poderes, e 9 Sepans, que seriam os guardiões desse pessoal, o pessoal encarregado de ensinar tudo a eles. Quem está atrás deles são os Mogadorianos, do planeta Mogador, e assim... Vou parar de falar assim. E eles estão lá dominando o planeta de Lórien, e eles conseguem evacuar essas 9 pessoas da Guard e essas 9 pessoas e esses 9 Sepans. Daí aqui, chegando na Terra, eles decidem se separar para ficar mais difícil a extinção da raça deles. E agora eles vivem no meio dos humanos, se passando por humanos e tudo mais. E assim, e daí eles trouxeram de lá alguns pertences deles, assim, que permitiu a vida aqui na Terra. Por exemplo, joias e esse tipo de riqueza que era muito abundante em Lórien. E o planeta de Mogador estava morrendo, por isso eles fizeram essa invasão no planeta Lórien para extrair recursos, para conseguir uma atmosfera mais sustentável para eles. Daí eles vão invadindo planeta em planeta para conseguir recursos. 3 pessoas já estão mortas e o comecinho aqui da história mostra o número 4, que ele tá assim, se infiltrando no colegiado e tal. Ele acho que tem 16, 17 anos. De repente, ele sente uma dor na perna. Ele percebe que ele tá com uma cicatriz. Tipo uma cicatriz de queimadura. Tipo um queloide. Aquele negócio que dá quando a tatuagem vai dar errado e tal. Ele sente essa dor, começa a se debater no chão e tal. Daí ele tem que sair da cidade dele, porque ele atrai muita atenção. E os Mogadorianos, eles já estão na Terra. E eles estão à procura, ou seja, eles já mataram 3 pessoas, 3 Lorenianos e 3 Sepans, e agora eles estão atrás do número 4. Mas por que eles estão matando em sequência? Antes de saírem de Lórien, um ancião, se eu não me engano foi o Pittacus Lore, ele lançou um feitiço no pessoal da Guard, e só podem ser mortos tipo de 1 a 1. Ou seja, tem que matar o número 1 para matar o número 2, para matar o número 3, para matar o número 4 e assim por diante está o número 9. E esses são os únicos membros que restaram do planeta. Ou seja, eles serão encarregados pela reestruturação da população de Lórien. Então daí começa aqui o livro e eles estão se mudando de cidade em cidade. E justamente porque ele chamou muita atenção e o vídeo dele foi parar na internet, no YouTube da vida, daí eles têm que se mudar. E lá eles começam de novo a vida dele como John Smith, que seria tipo um nome super anônimo, como se fosse aqui João da Silva. E daí ele começa a vida dele de novo, tipo sempre pegando novos amigos e tal, mas ele tenta manter um perfil assim embaixo dos panos. A escrita do Pittacus Lore, ela é bem legal para pessoas assim que estão começando a ler. Por que eu falo isso? Porque a maioria do texto dele aqui é composto por frases pequenas. Então você lê uma frase, lê outra frase, lê outra frase. Quando você vê, você está no final do livro.
Esse é um livro que tem acho que umas 300 páginas, e daí isso vai muito rápido. Eu li esse livro acho que em 1 ou 2 dias, se eu não me engano, em 2 dias. Li no carro, sei lá, tipo, eu não conseguia largar desse livro, porque realmente ele prende bastante. Vocês aí que estão assistindo e já viram o filme, joguem fora aquela porcaria. Não tem nada a ver a história é muito mais profunda e complexa. O filme passa acho que 1/10 da história que passa no livro. Realmente, eles cortaram 1000 coisas. Foi tipo assim, Percy Jackson. Ó, toma aqui o meu livro, leia meu livro, faça uma história diferente com os personagens. Aconteceu isso, tipo, não mostrou nada de nada e nada que tava aqui apareceu lá. Apareceu só os personagens. Assim, mas é melhor ler o livro do que ver o filme? Tipo, acho que umas 1000 vezes melhor, porque realmente é uma história bem legal e a escrita do autor aqui, ele facilita muito isso, porque você realmente não quer largar do livro. Tem gente que não gostou desse estilo de leitura, mas pra mim foi uma leitura muito rápida e que eu gostei bastante e que me deixou bem feliz para ler o próximo livro. Por enquanto são 4 livros, já tem o título do 5º livro, não sei se tem data de lançamento, e os autores aqui falaram: a gente não sabe quantos livros serão, a gente vai lançar quantos livros foram necessários para contar a história de Lore. Então eles são pessoas assim que são bem imersas na própria história. Ou seja, eles se passam pelo Pitacus Lore e tudo mais. Acho que eu nunca vi nenhuma entrevista dos 2 autores. E ele é um livro que ele tem uma relevância bem grande, justamente por conta do filme. Porque no Goodreads a nota dele foi avaliada por 165 mil pessoas. Isso é bastante no Goodreads. Isso dá pra perceber assim, que é uma história realmente bem popular. A diagramação também desse livro é muito boa. Eu vou mostrar aqui pra vocês na imagem. As páginas são amareladas. E o texto... ele é bem diagramado e o espaçamento é muito bom, a fonte é muito boa e isso torna tudo a leitura muito mais fácil e muito mais atraente para o leitor. Claro, as capas elas não são as melhores, vocês vão ver aqui que tipo, são meio toscas e elas seguem o mesmo padrão, o livro do 1 até o 4 segue o mesmo padrão. É como se fosse um símbolo qualquer de Lórien com um fundo meio... gradiente básico, assim. Uma coisa que eu vou mostrar aqui na diagramação também pra vocês é que um amigo meu, eu emprestei esse livro para um amigo meu, e meu amigo arrebentou com o livro. Tipo, não foi culpa dele, mas realmente foi uma bosta. Ele simplesmente acabou com o meu livro. Eu te desculpo, Bigornia, por ter feito isso. Mas aí, o que eu fiz? Sabe aqueles papéis bolha que o Submarino traz para você, nos seus livros embalados? Ele guardava o livro que eu dei para ele, o que eu emprestei, o seu número 4, na bolsa dele, na mochila dele. E daí ele ia pra faculdade e tal, e daí ficava tudo bugado o livro. Inclusive ele mora em Santa Terezinha, que é uma cidadezinha tosca aqui perto de Foz. E o livro tá cheio de barro aqui. Não tô zoando. Eu não tô zoando, o livro tem barro mesmo. E ele amassou um pouco e tal. Mas aí eu falei pra ele, ó, pega esse negócio aqui e deixa o livro aqui dentro. Aí você pega o livro. Você coloca aqui dentro. Daí você leva na sua mochila desse jeito. Daí o livro não arrebenta, não estraga. Porque eu já estraguei livros meus assim. E eu peguei e olhei aquele monte de papel bolha que eu recebi do Submarino. Eu falei, vou começar a usar esse negócio. E deu muito certo. Então, se você é fanático pelos livros igual eu, se você é meio que um nazista, você vai querer ter esse tipo de coisa na sua mochila se você leva livros para a escola, faculdade, qualquer coisa assim. Eu já li o segundo livro, e no segundo livro ele conta, aqui no primeiro, conta a história do 4 e vai narrando pelo 4, e vai sendo introduzidos os novos membros da Guard para narrar a história. Então, assim, no segundo livro tem a narração do 4, e daí ele pausa e tem a narração de um outro membro da Guard. E daí o que eles fazem? Eles mudam a fonte. Isso torna bem mais fácil para você identificar quando você está lendo uma história e quando você está lendo outra. Tem um romancezinho aqui na história que eu não curti muito, porque é um romance bem tosco, realmente. Não dá para descrever o quão tosco esse romance é. Mas realmente, passando essa parte, que não é uma parte muito grande na história, o livro é muito bom. E vale muito a pena você ler o primeiro para chegar no segundo. Porque o segundo livro, em questão de escala, seria acho que 10 vezes melhor. E o terceiro livro é 10 vezes melhor que o segundo. E vai multiplicando
exponencialmente, porque realmente o segundo livro é muito melhor que o primeiro, só que o primeiro também é muito bom. Realmente é uma saga que eu recomendo, e recomendo muito, principalmente para quem está começando a ler, que é um livro que vai te deixar, tipo, pasmo, assim. É um livro bem legal. A nota no Goodreads é 3.93 de 163 mil e alguma coisa de pessoas. E eu dei no Goodreads a nota de 4, porque eu realmente gostei da história. Só alguns pontos ali que eu trocaria e tudo mais. Mas realmente é uma história que vale a pena você ler. Eu recomendo bastante. Você pode encontrar o livro em várias livrarias físicas e tudo mais, por um preço bem barato. Eu acho que está em torno de R$20. Na Saraiva tá 23 e alguma coisa. E no Submarino tá R$19,90. Eu vou deixar os links aqui embaixo, se vocês quiserem comprar. E eu vou também deixar o link do trailer para quem quiser conferir. Vale a pena você assistir o filme para se atrair pelo livro. Só que eu deixo bem claro que o filme mostra 1/10 da história do livro. Falta bastante coisa naquele filme e eu até entendo, porque tem algumas cenas aqui que seriam intranscritíveis para um filme. Não tem como você fazer as cenas que tem aqui num filme e que elas não sejam uma coisa com efeito tosco demais. Porque realmente é uma coisa meio fora do normal. Em suma, eu gostei também bastante dos personagens, eu não tenho nenhum problema com eles. Eu gosto bastante do número 4, eu gosto bastante do Sam, que é um amigo dele. E de uma outra personagem que também aparece na história, eu gosto bastante desse personagem. E eu gostei da construção dele, do Peter Cusolini, em relação aos personagens. Dá pra você ter uma complexidade bem legal nessa história com eles, porque a história roda em volta deles. Isso eu achei bem legal. E a trama também, o clímax dessa história também acontece na escola. Também é bem legal. Se você gostou e assistiu o vídeo até aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês já não são inscritos. E também dê um gostei ali embaixo, que isso ajuda bastante na divulgação. E também compartilhem nas redes sociais, que isso também dá uma visibilidade grande pra gente. A gente está sempre ampliando o nosso conteúdo. E eu acho que é isso, pessoal. Eu recomendo bastante esse livro, é uma das minhas séries favoritas. Acho que é só. Beleza? Falou!